Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast, hoje com uma convidada muito especial, Ana Maria Fernandes. Ela é formada em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador, Bahia, empreendeu em seu restaurante por 20 anos, criou o grupo de estudos Um Curso em Milagres na Bahia em 2003 e a empresa Estação do Ser em 2015, um centro de estudos para o despertar da consciência. Ela é facilitadora de grupos, coordenadora de eventos e vive em Salvador, na Bahia. E está, esse final de semana, veio passar um final de semana em Teresina e eu aproveitei para convidá-la e a gente bater esse papo tão interessante aqui sobre um curso em milagres, um curso em amor e o que isso pode trazer, para a nossa vida. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade. É com grande prazer que a gente te recebe aqui no nosso podcast. Olá, Francine. É maravilhoso estar aqui. É a primeira vez que eu vim a Teresina. Fui convidada por Aderlane para um workshop em que nos encontramos e nos reconhecemos como mulheres que tinham algo para compartilhar. Sim. Eu agradeço muito por esse convite, por essa oportunidade de falar um pouco da minha experiência. Sim. E eu queria, então, que você começasse a contar para a gente, para a nossa audiência, como foi que você, a sua jornada, um pouco da tua jornada até aqui, até se tornar uma terapeuta, uma coordenadora de grupos de estudo, tanto de um curso em milagres como um curso em amor. E qual a diferença, entre um e outro, o que eles querem, o que esses cursos, trazem para a nossa vida. Então, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. Eu quero lhe dizer que foi um poder de grande transformação na minha vida, porque eu sou filha de pais imigrantes espanhóis e eles colocaram para mim de que eu precisava empreender, eu precisava ser bem-sucedida, eu precisava estar dando um recado ao mundo que eles foram muito prósperos. Sim. E que eu poderia conseguir a prosperidade financeira. E você é filha única ou tem outros irmãos? Eu sou a primeira filha de 6, mas a primeira filha é sempre aquela que precisa ser exemplar. O exemplo, né? Isso. E eu, então, meus irmãos também empreenderam com restaurantes. E isso, nos anos 80, era algo novo, porque hoje a gente vê a maravilha dos restaurantes que nós temos aqui e quantos empreendem restaurantes bem-sucedidos que, assim, nos favorecem a vida, os encontros, as reuniões. Mas, naquele tempo, os restaurantes eram muito familiares. Então, foi, assim, uma bela história de família. Eu ser a filha mais velha, ter um restaurante bem-sucedido, junto do Farol da Barra, onde, na minha cidade... É um ponto, bem importante. Isso, conhecido. E eu me sentia também iluminada por esse farol. Mas eu senti, num determinado momento da minha vida, que tudo isso já tinha sido alcançado. Eu tive um casal de filhos, meus filhos foram criados paralelamente com os cuidados que eu tinha com eles. Eu me dedicava ao restaurante e foi uma jornada bastante, vamos dizer assim... Desafiadora. E até que chegou o momento em que eu soube que, por minha mãe, que meu pai estava perdendo um pouco a memória. E aí, então, eu vi que realmente o meu exemplo, que era ele, não poderia me servir dali para frente. E que eu precisava ser essa mulher forte que ele me ensinou dentro da família. E aí é quando eu descubro um curso em milagres que tem que nos trouxe... Naquele momento, em 2000, 2003, fomos um dos primeiros grupos do Brasil e nos trouxe uma mensagem de que o medo não é real. Eu tenho até umas frases que eu anotei aqui desse livro, Um Curso em Milagres. Nada irreal existe, nada irreal pode ser ameaçado, nisso está a paz de Deus. Então, eu achei curioso e eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que essas afirmações podem trazer
para a nossa vida com relação a essa questão do medo, que a gente sabe que é algo que realmente, por mais que seja irreal aqui, né? Mas que a gente, que trava muito as pessoas. Às vezes, medo de falar em público, medo de se expor. Sim. Às vezes, a pessoa tem um talento incrível, mas ela tem medo de se expor. A pessoa sabe escrever muito bem, mas tem medo da crítica, por isso ela não lança um livro, né? A pessoa sabe se comunicar muito bem, mas ela não tem coragem de ir para frente de uma câmera, medo do julgamento do outro. Certo, né? exatamente então, aí. Essa é a grande questão, é o julgamento. E o julgamento parte de dentro de nós, porque nós ouvimos duas vozes dizendo quando é bom e quando não é tão bom, ou quando é ruim, ou quando é perigoso. E é exatamente aí que o Curso em Milagres é um livro em que ele veio para nos trazer como vamos lidar com os pensamentos e como vamos ouvir esses pensamentos e identificar que eles são equivocados. E é exatamente aí que o livro traz um livro de exercícios, em que existe um exercício para cada dia do ano, são 365 exercícios. E no meu grupo em Salvador, eu resolvi gravar esses exercícios, que lá nos anos 2000 era em CD. Então, nós gravávamos o CD e cada um levava esse CD para estar ouvindo. Era o início do podcast. Legal. E hoje eu sei que você tem no Spotify, não é isso? Isso. Esse é um Curso em Milagres. Isso. Então, o audiolivro, que é um livro de 1.200 páginas, vai estar presente no Spotify. E agora já temos lá o livro de exercícios. Legal. Então, quem quiser buscar no Spotify, qual é o endereço lá? Audiolivro, um curso em milagres. Pronto, audiolivro, um curso em milagres. Quem quiser conhecer, vá lá no Spotify, vale muito a pena. E, enfim, aí você conheceu, começou a participar, alguém lhe convidou para um grupo? Isso. Ou você criou o grupo? Como foi? Eu criei, nos reunimos, eu falei desse lugar, porque o medo faz com que a gente nem respire direito. Verdade. Nem queira conversar, faz com que a gente queira se isolar. Sim. Que a gente queira silenciar mais, acreditando que assim as coisas podem ser melhores, quando na verdade é ao contrário. Nós precisamos muito compartilhar, porque todos estamos sentindo, de alguma forma, algum medo, algum limite em nossas vidas. Ainda mais nos tempos atuais, que a gente tem visto muito, né? Essa coisa até de crianças, jovens, pessoas idosas, enfim, de todas as idades, com muito problema de ansiedade, né? De medos, de questões mesmo emocionais, né? Exatamente. Por conta, eu acredito, de tanto, sabe, de tanta cobrança, de tanto medo. Então, quanto mais ferramentas a gente puder ter, melhor, não é isso? Então, essa paz precisa estar sendo cultivada dentro de nós para que possamos observar os pensamentos e possamos ter escolha. E, para isso, nós precisamos diminuir a velocidade deles, porque pode ser 32 mil pensamentos por dia. É coisa demais, hein? É demais. Então, nós estamos agora nesse lugar de tomarmos escolha para nossas vidas do que queremos realmente viver e realizar, que é por isso que elas têm poder. Sim. Não é? Então, daí, o que aconteceu? Eu organizei um evento nacional para celebrar 50 anos de um Curso em Milagres em Salvador. E aí vieram pessoas, eram 135 pessoas de todo o Brasil. Isso em 2015 também foi um marco assim na minha vida. E lá trouxemos um palestrante dos Estados Unidos chamado John Mundi, que ele escreveu o livro Vivendo um Curso em Milagres, que já era para apoiar os estudantes. Então, ele nos disse, na palestra que ele fez, de que havia um livro que era a continuidade do Curso em Milagres, que era um curso de amor. Isso em 2015. E eu, então, senti, meu Deus, o milagre da gente sentir paz, da gente poder escolher, da gente observar a nós mesmos quando estamos nos limitando. Já é tão bom.
imagine um outro livro que dá continuidade a isso. Aí eu queria só te perguntar, quem é que escreveu Um Curso em Milagres? Pois é, essa é uma parte em que a pessoa que recebeu foi uma canalizadora, Helen Schucman. Uhum. E a Helen Schucman, ela era cética, psicóloga, trabalhava na academia de uma universidade de Nova York, e ela, então, achou tudo isso muito estranho. E ela escondeu por 7 anos, até que ela encontrou o chefe do departamento dela, e eles entenderam que poderiam ter algum interesse em comum. Uhum. Na hora em que 2 pessoas podem ter um interesse em comum, isso pode ser considerado um milagre. Uhum. Interessante. Então, ela teve uma inspiração e escreveu. Não só uma inspiração, era um ditado interno em que ela ouviu: tome nota, este é um curso de amor. Ao longo do livro, a gente vai compreendendo de que a história de Jesus está sendo recontada. No curso de amor, mas e o curso... No Curso em Milagres, é a mesma voz. É a mesma voz. Só que é uma outra canalizadora. Entendi. Que 30 anos depois surge para trazer um curso de amor. Mas a maneira de escrever, os parágrafos, a que se refere, é uma continuidade. Então, tudo isso é um mistério, porque Interessante. como que a Helen Schucman recebe isso em Nova York e a Mari Perron recebe isso em Minnesota, São Paulo. E não se sabe que isso teria tanta, vamos dizer, semelhança. E eles são Muito totalmente parecido. semelhantes. E elas muito não se semelhantes. conheciam. Não se conheciam. Inclusive, a Helen já não está mais aqui entre nós. E a Mari está ainda no nosso convívio. Sim. Então, o curso... Interessante. E 2 mulheres, né? Sim, Duas duas mulheres que não estavam buscando espiritualidade. Porque a Helen era cética, dizia assim, mas por que eu fui escolhida? Uhum. E ela sentiu que era para fazer, ela não tinha que interferir no que ela estava recebendo. Entendi. E a Mari Perron também sentiu que ela queria escrever livros, ela queria ser escritora, mas não recebendo dessa maneira um ditado em que ela não compreendia o que ela estava escrevendo, como isso acontecia. E no momento em que acontecia, ela tomava nota, e de repente ela interferia para preparar o jantar dos filhos, Uhum. e aí ela voltava e sentia que aquele era o melhor momento da vida dela, em que ela estava tomando nota. Então, essa é a questão nossa. Existe uma confusão na nossa mente, muitos pensamentos, querendo sempre entender, querendo sempre nos dar segurança, racionalizar. Mas o curso de amor veio mostrar que nós precisamos sair da confusão. E nós precisamos acessar o mistério. O mistério está na concepção da vida. Uhum. Nós não sabemos como cada um de nós surge com uma história totalmente única. Verdade. Totalmente única. Então, essa questão agora do curso de amor veio para me mostrar que ele tem um movimento de realizar, porque ele diz para cada um de nós que nós já somos o realizado, porque a centelha divina está em nós, porque o Cristo está em nosso coração. O Cristo é essa semente humana de perfeição, aconteça o que acontecer. Nós somos humanos e divinos, e nessa condição desse movimento de que somos o realizado, podemos nos expressar. E é exatamente porque podemos nos expressar que podemos nos reconhecer, porque estamos muito voltados para sermos a expectativa do outro. Tipo o padrão, né? O padrão aceito pela sociedade, como é que tem que ser. E eu falo muito isso, viver a nossa essência. Isso. Porque cada um, né? Eu sou de um jeito, você é de outro. E, enfim, e isso é que é o legal. Como quando a gente olha para a natureza. Sim. Que a gente vai contemplar a natureza. A gente até fez um exercício desse, né? No workshop. Isso. Que você chega lá e você vê ali várias plantas
às vezes, da mesma espécie, mas elas têm uma diferença entre elas, né? Uma expressão única. Exatamente, uma expressão única, a individualidade, né? Assim, Isso. O ser que é... Exatamente. Diferente. E que a gente não tem nada para justificar, é somente ser. E quem aí, nós somos. Eu queria também lhe perguntar, que eu achei bem interessante a sua história, que depois de uma certa idade, já com os filhos adultos e tal, que você finalizou um relacionamento, um casamento. Essa é a questão da expressão, porque aí veio o desejo de algo novo. Uhum. E o curso de amor traz isso, um pacto com o novo. E quando a gente vai alcançando uma idade em que as etapas já foram vencidas, Sim. que a gente sentiu que deu conta, que concluiu, de um jeito ou de outro a gente vai dar conta. Chequezinho, né? Assim. Isso. E aí, então, eu acordo um dia de manhã e falo assim para o meu marido, eu gostaria de ter o divórcio. Mas eu estava super calma, eu não tinha nenhuma queixa, reclamação, algo para dizer, porque ele achou que era uma brincadeira. E aí ele me disse assim, mas você quer o divórcio? Com essa idade, você vai fazer o quê? E aí eu disse a ele, eu vou me dedicar ao amor. Você tinha que idade na época? 68. Já, né? Que 68 legal. Anos. Que legal que eu digo assim, Isso. que teve coragem, né? Vontade, não é que legal que acabou o relacionamento, mas teve vontade. coragem. E ele, muito pacífico, meditador, nós meditávamos juntos, éramos devotos de uma escola espiritual com um mestre chamado Yogananda, maravilhoso. Então, acreditávamos que íamos ter uma vida espiritual para concluir o tempo de vida. Mas eu queria o novo. E esse é o aspecto feminino. O feminino, ele tem realmente algo que parece magia, é encanto, é graça, é beleza. E eu sentia tudo isso dentro de mim, tão vivo. E para mim me parecia que era somente um vazio. E eu dizia assim, eu vou ficar nesse lugar. E é aí que eu digo que precisa existir uma contemplação para que as coisas aconteçam dentro das nossas preferências. Porque parece que a gente tem que fazer mudanças assim, ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo. Mas não é bem assim. Nós precisamos nos aquietar. Ainda mais nós que sabemos agora que temos o poder. Não é? É esse poder interno. Sim. E eu, então, levei 6 meses até que ele me disse... Realmente, eu não tenho dúvida. Você quer a sua liberdade e vamos assinar o divórcio. Então, assinamos o divórcio. E eu acreditei que a vida estava ótima com esse lugar de paz, de liberdade, de escolha. Quando o inesperado acontece, eu vou para um almoço, encontro um amigo de quando, meu Deus, eu tinha 24 anos... E aí eu me lembro de uma pessoa que eu gostei muito nessa idade e que na época não foi possível. E eu aí, então, perguntei, olha, querido, Elcis, você sabe de Renê? E ele disse para mim, ele ficou viúvo tem 2 anos. Aí eu disse, e como é que está a vida dele? Está quieto. Aí eu disse, que coisa boa, é a gente saber que há tempo ainda. E aí pedi a ele o telefone nessa questão da visão de um companheiro, Sim. de uma companhia. Porque você queria liberdade ali daquele outro, alguma coisa não estava... Era pouco. A gente precisa sempre do novo, a gente precisa sempre de mais, a gente precisa sempre de desafio. A vida é essa aventura, como diz a bem-aventurança, né? Tem uma aventura. E tem também a palavra ventura, que é uma vida venturosa. É uma vida em que você sente com você mesmo que você está vivendo uma vida plena. O que você quer viver. Sim. Um bem-estar, mas um bem-estar que tem realmente uma vibração. Que a maioria de nós estamos esperando a vibração na foto. Estamos esperando a vibração do grupo, das pessoas, do ambiente. Mas... tem algo que vibra em nosso coração de verdade e que cada um pode sentir.
E só cada um pode sentir, É. porque ninguém vai nesse lugar, só cada Verdade. um. E aí, então, quando eu não recebi o telefone, eu entendi, bem, não é para ser. E aí, realmente, esse amigo falou com o outro amigo me mandou uma mensagem, e eu achei que tudo isso era uma brincadeira. Eu achei que era só alegria, de reencontro. E nós realmente não compreendemos como a vida pode nos surpreender. A vida é surpreendente em qualquer dia, em qualquer idade. Basta que nós possamos abrir nosso coração para acreditar que a vida é viva. E para esperar esse novo entrar, Isso, né? Chegando, ou se movimentar, como você fez, pelo menos perguntando pela pessoa, né? E não foi nada pensado, foi algo como que... Natural. Isso, muito natural, até uma surpresa. Olha essa pessoa aqui. Então, quantas vezes as oportunidades estão próximas e nós não temos essa, vamos dizer assim, essa atenção com o que está em nossos corações. E aí vocês se reencontraram mesmo? Conseguiram se reencontrar? Nos reencontramos e aí ficou aquela condição assim, o que será isso? Será que vai dar tempo? Será que podemos fazer algum plano? E aí começamos a viajar juntos. Ele tem a casa dele, eu tenho a minha casa, eu tenho um casal de filhos, ele também tem um casal de filhos da mesma idade. Então, nossas famílias são nossas famílias. E nosso encontro é esse lugar de aventura. São dois aventureiros pela vida. Ele já vive me chamando para botar a mochila nas costas e ir para a Europa de trem. Vamos correr a Europa de trem. Eu digo assim, olha, atividade física primeiro. Legal. E aí a vida fica mais leve, mais alegre, né? Sim. Porque isso é muito legal e eu aproveito aqui para falar para as mulheres que estão aqui ouvindo. Como é importante, né? Você se permitiu. Sim. Você se permitiu. Muitas mulheres... que terminam, né, um casamento, ainda mais quando já estão, né, passando aí dos 50, acham que, não, eu agora não quero mais saber de encrenca na minha vida. Tipo, se fecha. Sim. E às vezes, né, poderia, se tivesse aberto, de repente, não que a gente não possa viver só. Sim. Mas muitas vezes essa mulher passa um bom período da vida muito evitando coisas, fechada. E aí não chega realmente, né? Porque a pessoa se fecha. Isso que eu quero colocar. Um curso de amor veio para trazer também, além do pacto com o novo, a importância do relacionamento. E o relacionamento é com tudo. Antes de tudo, é da nossa mente com o nosso coração. Porque a nossa mente foi quem nos mostrou um mundo de possibilidades. Mas agora o nosso coração quer mais afeto, mais respeito, abraço, toque, cuidado. E isso é algo que a gente precisa estar cultivando. Então, as amizades que nós tínhamos antes, hoje são muito mais distantes. A consciência não é local. Às vezes não encontra também o tempo, né? Para sentar com aquela amiga ou com aquele amigo e conversar. Vai deixando para depois, vai deixando para amanhã. E perdeu aquele núcleo, porque nessa idade a gente já não tem mais a presença dos pais constante. Sim. Os filhos já estão vivendo a vida deles. Sim. E nós procuramos um ambiente que hoje não pode ser em frente da televisão. Não pode ser somente na internet. Precisa ser essa condição humana de compreender como somos diferentes. Né? Então, nós podemos ver tantas pessoas diferentes, mas não nos aproximamos para conversar. Sim, não existe uma conexão ali mais próxima. Então, por isso, agora eu sou uma das coordenadoras de um curso de amor. Estou levando essa... vamos dizer assim, essa verdade que é compartilhar os nossos sentimentos. Para que nossas emoções não fiquem fazendo essa borbulha que nos dá muitas sensações diferentes durante o dia. E que a gente também não sinta tristeza e amargura sem saber o que fazer
Porque tem pessoas que estão se deprimindo, tem pessoas que querem desistir da vida, jovens, né? não tem bem idade. Jovens. E dizem assim, os idosos que ficam em depressão porque não tem mais o que fazer, mas não é a questão de ser idoso, é a escolha que você vai fazer para a sua vida. Eu sempre digo, há muito tempo eu digo isso, que eu quero ser uma velhinha interessante. Aí a menina pergunta, o que é essa velhinha interessante? Essa pessoa exatamente que está querendo sempre, né, algo novo na vida, um desafio novo, né, ler um livro novo, participa de um grupo, né, faz alguma coisa, inventa um movimento, porque enquanto há vida, nós precisamos estar realmente vivendo em movimento, né, em movimento, lógico, buscando essa consciência, buscando a presença, mas sendo essa pessoa que vibra para que esse novo, né, essa coisa que é o inesperado, como você fala, né, aconteça. Por exemplo, há 1 ano e 5, 6 meses atrás, esse podcast não existia. Sim. E hoje ele já tem 70 e tantos episódios, né? A gente já tem mais de 1 milhão de visualização, mais de 22 mil inscritos no canal. E se eu não tivesse me aberto, me jogado nessa aventura? Isso. Porque eu me joguei, eu não sabia, nunca tinha feito um podcast e nada. Então, assim, são coisas que a gente precisa se permitir e se movimentar, né? Isso. E eu sinto agora essa maravilhosa oportunidade que nós temos um podcast Amor em Movimento. Sim. E estamos aí conversando nessa equipe de tradutores do livro, que é Juliana Corocawa, Sérgio Condé, e eu faço parte dessa equipe e cada um vai colocando aí os seus sentimentos em um parágrafo que a gente lê no livro Um Curso de Amor. E o que eu vejo, assim, é que agora há também uma geração prateada. A gente não precisa mais esconder os cabelos. Sim, nem esconder a idade. Isso. É bonito dizer, eu tenho 50, 60, 70 e estou aqui ativa. E vamos ouvir palavras mais, vamos dizer assim, mais elevadas. Você tem 60 a mais? Eu adoro a palavra mais. Sim, eu tenho 60 a mais. Por quê? Porque são muitos que vão ter essa longevidade. E eu sempre também falei, desde muito jovem, eu dizia isso. Olha, a pessoa que é um professor, um palestrante, uma pessoa que faz, né, treinamentos de alguma forma, quanto mais idade essa pessoa tiver, melhor, que ela já viveu mais, ela já leu mais, né? E ela tem realmente uma bagagem. Uma propriedade para o que fala. É algo que a gente precisa realmente se colocar para que os mais jovens entendam o valor né, dessa experiência. E eu também gosto muito de trabalhar com adolescentes, jovens, porque é uma troca, é como você falou, essa convivência faz a gente evoluir. Sim. O mais jovem vai nos ensinando as coisas que a gente não aprendeu ainda. Sim. E a gente vai passando também para eles, né, o nosso conhecimento, as coisas, nossa vivência, a experiência. E agora me lembro de que quando a Derlane me convidou, o nome do workshop que ela nos trouxe, o nome é A Sabedoria do Coração. Isso. Muito legal, né, esse nome. E foi assim, um momento maravilhoso da gente ter essa descoberta de escutar o nosso coração. E aí uma das participantes, muito jovem, se colocou, né? Eu sou a mais jovem, mas eu me sinto tão perdida. E aí nós vimos, né, que isso vale para todos nós, que precisamos estar escutando o nosso coração. Porque vem de dentro aquilo que verdadeiramente importa. Verdade. E esse buscar ir para dentro é o que faz a gente viver, né? Viver o exterior aqui com mais segurança, com mais autonomia até, né? Porque a gente começou falando do medo. Uma pessoa que não busca, né, se trabalhar internamente, está em grupos assim, estudando coisas que possam lhe ajudar a seguir mais, vamos dizer, com mais segurança, poderia ser. Nada é totalmente, né, e eu digo para você, engajado na vida, porque eu vivi 10 anos meditando nos centros de meditação,
tinha um companheiro que queria a vida espiritual, mas que, de alguma forma, eu não estava nessa totalidade, nessa abertura de consciência em que a gente se expande quando a gente percebe que, meu Deus, Teresina é totalmente diferente de tudo que eu podia imaginar. Eu também, eu gosto muito de quando vêm as pessoas de outro estado, que a gente mostre o que a gente tem de bom, né, no Piauí. Isso, é a partir daí que eu vou conversar com os meus amigos, com as pessoas que podemos estar fazendo grupos para vir até aqui, para fazermos passeios, para conhecermos o litoral. Isso, o litoral nosso é muito maravilhoso também. Então, essa sabedoria do coração é algo que a gente vai ter na própria vida que nós estamos vivendo, com quem nós estamos compartilhando e sentindo esse abraço de estar incluindo pessoas que às vezes estão um pouco à margem, um pouco afastadas e que não encontram o que é que pode vivificar a vida, né? Porque a vida é viva. Trazer mais vida para a nossa vida, né? Perfeito. A gente precisa trazer vida para a nossa vida. Tem pessoas que estão vivas, mas parece que não reagem, não se engajam. É todo dia a mesma coisa, não se permite fazer o diferente. Isso. Eu sempre digo, quando eu convido alguém para ir para um evento assim, como foi o workshop ou qualquer outra coisa, que é diferente, que a pessoa nunca fez, eu falo, te permite, vai uma vez. Se você não gostar, não vai mais, mas vá. Né? Seja curiosa, aquela curiosidade, como uma criança que é curiosa, que pega uma coisa e fica olhando, né? E quer ir lá. Então, às vezes, a gente, quando adultece, né? Perde essa curiosidade pela vida. Fica vivendo sempre do mesmo jeito. Todo dia eu acordo, é um ritual, né? Eu acordo, eu faço isso, eu tomo café, eu pego o carro, eu vou para o trabalho. E aí a vida fica essa coisa muito sem graça. E eu quero relembrar também que nós temos grupos de leitura de um curso de amor. E que um curso de amor ele não tem uma ordem de estudo, porque não é um livro para estudo. É um livro para escutar, compartilhando o que estamos expressando naquele momento, o que estamos reconhecendo, que até nós mesmos nos surpreendemos com aquilo que vem de dentro da gente e que a gente não tem oportunidade de falar. Então, num grupo presencial que a Derlane está aqui proporcionando, pode ser mais fácil. E nós temos grupos online também. Sim. Então, é um momento em que a gente tem tanta escolha que é híbrido. A pessoa pode estar na sua casa, tendo a experiência, pode estar presencialmente. E eu faço realmente, assim, um voto que se permita, porque é uma arte a permissão. E aí os desejos vão surgir porque estamos vivos. Verdade. E é muito importante a gente divulgar essas coisas, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar do Um Curso em Milagres, do livro. Sim. Mas eu nunca tinha ouvido falar do Um Curso em Amor. Então, assim, tem muita coisa ainda no mundo que a gente não conhece, né? E que a gente precisa se permitir, a gente precisa divulgar. E assim, eu digo muito, não tem outro jeito. É a gente que tem que pegar na nossa mão e se levar pela vida. Sim. E aí a gente, sabe, adentrar, conhecer pessoas novas. Formar vínculos. Novos vínculos. Isso. E aí eu queria te perguntar, nesses grupos que você já coordena e tudo há mais tempo, existe assim, vamos dizer, uma faixa etária predominante? Geralmente são pessoas mais maduras, porque os jovens, a gente sabe que tem exceção, mas parece que quando a pessoa é jovem, ele diz que isso é falta de... tipo assim, não tenho tempo para isso, vou perder meu tempo, né? Eu vou para balada, eu vou para tal lugar, e tudo bem ir para balada, né? Mas assim, o quanto seria legal se quanto mais cedo possível a gente tivesse acesso a esse tipo de aprendizado, né? De interação. Sim, ótima pergunta, porque no Spotify a gente tem
estatísticas, e lá, um curso em milagres, a partir dos 37, 38 anos, é que vai surgindo essa questão da meia-idade, e que vai surgindo os interessados. E vai até de 37 a 47. Então, a maior parte dos ouvintes está nessa faixa. Mas uma escritora americana, ela lançou um livro baseado em um curso de milagres, A Idade dos Milagres, 50 anos. Olha aí. Então, a gente sente que aos 50 anos, minha mãe dizia assim, vamos dobrar a curva da boa esperança. Né? Porque realmente a gente fica, já foi metade, né, de um século. Como será isso? Como será, né, daqui para frente? Então, assim, eu queria até deixar aqui para a audiência esse recado. Não espere, se você é bem jovem ainda, né, fazer 50 anos. Sim, perfeito. Para começar a pensar em investir, né, em coisas que possam te trazer essa consciência, né, essa expansão de consciência, para que você viva de uma forma mais interessante. Né, porque... E no curso de milagres, a busca é de autoconhecimento. Mas no curso de amor, é realmente compartilhar o que quer que esteja acontecendo, porque isso só nos faz bem em um ambiente afetuoso, fraterno, seguro, em que nós podemos estar confiando cada vez mais que o que a gente diz, o outro está precisando ouvir. Verdade. E que o que a gente ouve do outro, nós também está precisando. É muito interessante a gente ter... Eu gosto muito, eu acredito assim, que cada vez mais a humanidade ela vai começar a entender que não é, né, não é do jeito que se viveu até hoje, vamos dizer assim, nesse... Padrões, crenças. Padrão, muito individualidade, né? Tipo assim, eu com a minha vida mesmo e tal. Então, a gente é um ser social, a gente precisa do contato, né? Das pessoas. E a gente vê que até tem pesquisas que falam, né? Que as pessoas que têm essa coisa de amigas de longa data, que se encontram para conversar, elas têm mais saúde. Sem dúvida. E agora, os de 60 a mais já começam a antever os seus 80. E eu que estou no meio aí do caminho, já começo a perceber quantos construtores estão interessados em construir condomínios em que haja interações, para que não haja essa possibilidade solidão, de né? Isolamento e solidão. Então, vai fazer parte da vida dos que estão ainda estão jovens hoje. Isso, ainda estão jovens. Essa condição de encontrar a natureza, se relacionar com a natureza, se relacionar com os animais e se relacionar com os irmãos que estão próximos. E sentir que isso é bem-estar. E é muito essa história de irmão que você falou, que às vezes quem não está nesse ambiente, que não tem essa experiência, né, de ler, de ver o que esse livro traz, até acha um pouco, isso sei lá, idealização, isso é viagem desse povo. É fora da realidade. É fora da realidade, a vida real não é isso. Isso, mas está dentro. Tudo está fazendo parte da nossa vida, tudo é bem-vindo. E nós podemos estar nesse centro da vida, escolhendo esse pacto com o novo e observando o inesperado acontece com todos. Como nós recebemos isso? Com alegria, com confiança. Né? Perfeito. O que a gente estava falando antes de começar, aceitar quando algo não sai da maneira que a gente imaginou, da maneira que a gente... Então, existe uma inteligência maior que está aí nos guiando nessa dinâmica, nessa dança da vida. E ainda tem um ditado que diz assim, tudo que você resiste, persiste. Pois é. Então, vamos soltar, vamos deixar que as coisas sejam como elas são.
E tudo é como é. Não há como nós distorcermos, porque é. E esse é o ser que está presente em tudo, em todos, nessa consciência de unidade. Então, quando você fala ser, para as pessoas que estão aqui nos assistindo e nunca, né, ouviram falar, é essa fonte criadora de tudo, não é isso que você se refere, Franci Carmen. Isso é um descanso. A gente costuma falar de que desejamos o descanso no final de tudo, mas não é bem assim. Nós podemos descansar agora. E quando nós descansamos, aí sim, a vida vai fazer sentido. Por quê? Porque eu estou descansada. Eu dou significado à vida. Eu digo o que é que realmente é bom para mim. E isso não está concorrendo com o bom de qualquer outra pessoa. É. Cada um pode desejar nada menos que tudo. Esse é até uma frase interessante. Eu quero nada menos que tudo. Uhum. Porque esse nada e esse tudo aí vai fazer uma contra-força que colapsa. E ele fica neutro, que significa o universo é benevolente. Peça e você será atendido. Legal. Olha aí, gente, uma mensagem maravilhosa para a gente, né, tá sempre lembrando, né? Eu não quero, Eu não quero nada menos que tudo. Nada né? menos que tudo. É. Porque nada é nada, tudo é tudo. Não tem mais nem menos. Quando a gente diz nada menos que tudo, porque é exatamente a fonte criadora que está presente em nossas vidas. Maravilhoso. Incrível. Eu quero te pedir licença para falar agora um pouco dos patrocinadores que fazem com que esse podcast, né, com que tantas mulheres maravilhosas apareçam, venham para cá contar suas histórias, nos ensinar. Sim. E o Salão Unique, ele é uma empresa que está aqui apoiando esse podcast e que é de uma mulher e tem uma história muito legal, porque é uma mulher também que, sabe, de muita fé, de muita força, e que através de uma situação dela, né, ela tem lúpus, ela perdeu os cabelos várias vezes e ela foi estudar sobre tricologia, sobre tratamentos, e hoje ela ajuda outras pessoas que têm esse problema. Sim. E ela é um exemplo, ela até já veio aqui, então, Salão Unique, quem quiser, não sei se os meninos colocaram aí o QR Code, né? Você coloca o seu celular aí na tela e você já pode ir direto lá, marcar o seu horário lá no salão. Ela também não só faz tratamento capilar, como faz qualquer outra coisa que tem em salão, maquiagem, cabelo, escovinha, para a gente ficar mais poderosa ainda, né? Sim. Então, o Salão Unique aí com a gente. E a Discar Distribuidora também, que é uma outra empresa que apoia desde o início o nosso podcast, está no Maranhão aí, e entende muito da importância de dar voz às mulheres e de fortalecer esse feminino no mundo. Sim. Porque nós, né, eu digo muito, eu não sou contra os homens, eu adoro os homens, e a gente precisa da energia masculina e feminina, mas a gente vive num momento onde a energia feminina, enfim, né, está conseguindo espaço. E o Posto Full também, os postos Full que estão aqui em Teresina, tem também no Maranhão, Caxias e Presidente Dutra, nos apoiando também e fazendo com que isso aqui aconteça, né, para que a gente possa cada vez mais levar mensagens de fazer essa mulher acreditar no seu próprio poder. Né? Quando eu digo muito que cada mulher que chega aqui, ela é um canal de luz da vida das outras que estão ali nos assistindo. Então, a gente, de alguma forma, a conversa, as perguntas que surgem, não é à toa, né? Existe uma guiança, né? Porque eu acredito muito no propósito desse podcast, né? Que realmente é fazer essas mulheres, sabe? É a gente, tipo, segurar e vamos lá, vem com a gente. A gente também tem medo, a gente também tem, né, tem questões na vida,
mas a gente está aí caminhando e encontrando, vamos dizer, várias possibilidades, né, de chegar a essa conexão com essa fonte poderosa que nos traz, né, que acende essa nossa luz. Que eu lembro muito da frase de Jesus, vós sois deuses e fazei brilhar a vossa luz. Então, é isso que a gente busca aqui nesse podcast. E eu quero muito agradecer, né, a sua presença e deixar aqui agora as perguntas que eu faço para todas as nossas convidadas. Então, como eu estava falando, a gente acredita muito no poder feminino. Sim. E eu queria lhe perguntar, qual é o seu superpoder? Né? O que você pode destacar como esse é um superpoder, é um poder que eu tenho, que me ajudou e que me ajuda a viver essa vida da forma como eu estou vivendo? Amar. Amar. Um super, super, super poder, não é? Amar a si mesmo, né? E amar as outras pessoas. É porque amar, nós ainda não compreendemos o sentido da palavra, mas tem toda uma disposição e tem toda uma disponibilidade, que é exatamente esse dar e receber como um só, estarmos presentes. Maravilha. E para você, como você define uma mulher poderosa? Cada um de nós, a gente é um ser único, como a gente falou, e a gente tem nossa percepção da vida, né? De acordo com o que nos aconteceu, enfim, com os nossos valores. O que, para você, é uma mulher poderosa? Aquela que abriu o seu coração. Um coração aberto, ele naturalmente encontra experiências impensáveis, inimagináveis, vivas, que eu diria assim, que transcendem o que chamamos de felicidade, até para uma vibração que é regozijo, uma vida plena. Você tem alguma mulher que lhe inspira muito, assim, que, enfim, e por quê? Eu poderia falar de uma mulher que está tão distante no tempo e aqui de nós, que se chama Golda Meir. Ela, nos Estados Unidos, fez uma campanha para conseguir os recursos financeiros para comprar o Estado de Israel. E eu li a autobiografia dela e ela dizia que só uma mulher sabe como é ver os seus filhos e separar o alimento sabendo aqueles que precisam ser mais nutridos do que outros. E só uma mulher sabe o que é criar um filho e vê-lo ir para uma guerra sem nenhum sentido. Então, o direito à vida e o direito à vida que uma mãe reconhece que vai além de todos os conflitos, todas as histórias, traz para mim essa visão que é unir a mente e o coração. Ela é estadista, né? Foi primeira-ministra, encontrou homens poderosos pela frente e convidava eles para tomar um cafezinho que ela mesma preparava na mesa da cozinha. Essa é poderosa, hein? Para conversar com eles que as mães não merecem que os filhos tenham vidas ceifadas pela guerra. Então, há tantos anos atrás, eu era adolescente quando vi isso. E quando vi que a responsabilidade da mulher sai de dentro de uma cozinha para ser uma estadista, para ser uma primeira-ministra, para conseguir os recursos, mas que a paz nós precisamos ainda cultivar em nós mesmas, porque não vamos colocar isso no mundo, senão pelo nosso exemplo, pela nossa condição de viver em paz. Maravilha. Olha, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Se você quiser deixar uma outra mensagem, essa já foi linda, né? Para a nossa audiência. Deixo aqui esse espaço para as suas palavras finais
E em breve, quem sabe um dia eu vá lá conhecer o seu espaço, né, em Salvador. Isso, eu quero falar desse espaço, porque esse espaço veio de um sonho que eu tive quando eu organizei o curso em Milagres, que soube do curso de amor. Eu senti assim, algo muito importante vai acontecer na minha vida. O que será? E eu sabia que era 1 ano depois. E aí, então, eu vim cultivando, procurando, tendo curiosidade. E eu achava que era exatamente algo relacionado ao curso em Milagres. Uhum. Mas aí eu recebi esse nome, Estação do Ser, e eu vi que a Estação do Ser é exatamente um convite, como você diz. Vamos levar pela mão, vamos segurar até a nossa própria mão. Mas vamos para uma estação que vai nos levar para essa experiência com a fonte, engajadas na vida. E é exatamente nesse lugar que eu estou hoje, que tem, vamos dizer assim, vários espaços de vários tamanhos e que eu vejo tantos cursos diferentes, tantos treinamentos, consultórios e fico apreciando a diversidade do amor. Lindo. Então, você tem um espaço hoje que a pessoa pode ir lá e loca esse espaço para fazer várias atividades, cursos, palestras, não é isso? Isso. Grupos. E as terapias também acontecem lá? Também. Acontecem lá. Também. Então, lá também praticamos psicoterapia, que se baseia em um curso em Milagres. Sim. E que agora temos grupos de leitura para compartilhar um curso de amor. Então, é um tempo novo, é um tempo... É um empreendimento diferente, né? Assim, o que eu quero dizer é algo... É um espaço que recebe o seu propósito. E que o importante é isso. É como você colocou, né? Você sentiu o propósito. Você sentiu o seu poder de realizar. E é isso que nós estamos agora somente testemunhando. Quanto valor existe em todas nós para realizar coisas do coração. Verdade. Maravilha. Então, agradeço demais a sua presença. Foi maravilhoso esse bate-papo. Vai ficar eternizado aqui. O mundo inteiro vai ver, né? Porque tanto na internet, no YouTube, todo mundo tem a possibilidade de ouvir. Fica também no Spotify, fica no YouTube. Então, quem quiser aqui acompanhar, divulgar... Eu sempre peço, eu já até esqueci, a história era tão boa que eu fiquei envolvida, mas se você gostou aí desse bate-papo, compartilha com outra amiga, deixa teu comentário, né, deixa tua curtida. Quanto mais movimento a gente tiver aí, mais, né, o algoritmo do YouTube entrega para mais pessoas. E a gente, eu digo muito, a gente aqui está fazendo a nossa parte. E as mulheres lá, elas podem contribuir com esse projeto simplesmente dando um clique, deixando uma curtida, fazendo um comentário, né, compartilhando com outra amiga. Quantas coisas a gente não pode ajudar uma pessoa simplesmente compartilhando? Isso. Eu gostei disso aqui, olha, eu estou compartilhando com você. Pronto, você já está ajudando aí, né, nessa obra divina que Deus nos planta, onde a gente precisa... realizar algo para ele, não é isso? E eu quero lembrar que existe um site que é umcursodeamor.org. Pronto. E que nesse site, quem tiver curiosidade, pode ler algo sobre vida plena. Legal. Então, os meninos vão botar na descrição, né, do vídeo. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Que tenha um excelente retorno aí para Salvador. Sim. Que leve boas memórias aqui do nosso Piauí. Sem dúvida. Né? E você que está ali com a gente, que está aqui com a gente até agora, gratidão também por estar aqui conosco. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.